partes do ciclo. Eu achei bem interessante o jeito que você colocou, bem didático até. Quando a gente quer entender melhor a nossa Lua, vale a pena a gente estudar, por exemplo, o mapa da alunação na qual a gente nasceu, né? Porque tem uma alunação, né? Cada um nasceu numa alunação aí, e aí você tem um mapa daquela alunação, né? Por exemplo, a criança que nasceu hoje, ela tem uma alunação nessa data de 5 de julho que você falou aí. Sim. E aí tem todos os planetas envolvidos ali, né? Não é mesmo? Não é mesmo, né? Não bastando, né, o registro da hora, né, do nascimento, que se faz, né, mas também a atmosfera, né, emocional, o que está ali por se desenvolver, né. Então, eu tenho a sensação de poder, quando a gente abre essa carta natal e poder olhar para essa dimensão também da lunação, para além da Lua, do posicionamento dessa Lua, é também poder trazer mais uma camada, um filtro daquela atmosfera que está ali disponível, né, e que vai nos ajudar a integrar conteúdos, né, ao longo da leitura, ou mesmo, e nesse caso, o objetivo é poder trazer, né, ampliar essa leitura de si mesmo, não é mesmo? Assim, quando se abre uma carta, né? Então, sim, eu vejo como um lugar muito relevante, assim. É um estudo muito rico, muito profundo. Muito profundo, muito rico. Esgotar isso, ficaríamos, olha, Debbie, são muitos, né? Bom, eu agradeço aí suas... Eu agradeço imensamente tua chegada, Ivan. Obrigado. Eu analiso o ciclo de lunação, inclusive na progressão. Os demais também. Tá. Não, só que isso que eu fazer esse comentário de que o ciclo de lunação a gente pode estender também para a progressão, né? E eu faço isso dentro dessa dimensão conceitual que você trouxe do Danny Rudweir, para analisar em que momento do ciclo a progressão da pessoa se encontra, naquela data, naquele momento. Porque às vezes ela está falando mais alto do que o próprio ciclo de lunação do nascimento, porque o mapa não é estático, ele é dinâmico, né? Então, embora você possa trazer como assinatura o impulso do ciclo de lunação do seu nascimento, existe em determinado momento da vida a interferência daquele novo ciclo que se compõe a partir do movimento da vida, né? Então, eu também uso o ciclo de lunação na progressão, na direção de arco solar, né? Para justamente contextualizar de fato como é que está, inclusive emocionalmente, a pessoa, né? Porque cada fase traz um desafio, e é muito interessante quando você coloca o ciclo de lunação, porque ela às vezes explica, porque dentro de um mesmo processo crítico de vida, por exemplo, 37 a 42, que é uma dessas fases importantes, por que algumas pessoas dão mais conta do que outras, têm mais estofo para conseguir ter condição de desenvolver ou de fazer frente aos desafios, né? E outras pessoas capturam ou têm menos, digamos, ferramentas disponíveis ou menos atitude para fazer frente a esses desafios. Então, quando a gente observa o ciclo de lunação junto com isso, também ela traz muita informação que é importante até para a gente estar dialogando com os clientes, né? A qualidade, né, desse encontro, não é mesmo, Débora? Exatamente. De como chegar, né? Na psicologia a gente trabalha muito essas questões. Isso já é a turma mais avançada, já terceiro ano que a gente trabalha. Mas realmente é fazendo, e faz todo sentido. Então isso tudo que você trouxe é muito rico e muito precioso nesse sentido, para acrescentar uma camada de compreensão para as pessoas de que essa dinâmica é muito importante, né? Esse diálogo, essa dança, né, de sol e lua e terra, na verdade, né? Ela influencia demais a gente, né, enquanto ser humano. Débora, quando você fala de 37 a 42, é uma fase da lua progredida? É isso? É uma fase da vida da gente, né, pelos setênios, né? Se você pensar nos setênios da antroposofia,
né? Nessa fase, a gente tem uma série de aspectos acontecendo, né? A gente tem a quadratura Plutão-Plutão, a gente tem a oposição Urano-Urano, né? Netuno-Netuno, você tem a Lua progredida, que também está normalmente em quadratura no começo do ciclo, e no final do ciclo, lá pelos 52, 54, vai ter o retorno lunar. Então, tem todo esse trajeto. Então, tem uma série de, digamos, aspectos acontecendo, né? E quando você olha na progressão, também tem muitos aspectos acontecendo com os planetas natais, né? E esse ciclo de lunação, que você pode considerar de dois jeitos, o ciclo da Lua em relação ao teu Sol natal, ou o ciclo da Lua e do Sol dinâmicos em progressão. E aí são dois aspectos para você considerar, para analisar e verificar como isso está se dando. Então, a gente tem muita coisa acontecendo nessa fase de vida, né? Então, se a gente pegar os setênios da antropologia, que é o que eu uso, né? Essa é uma fase chave. Eu só usei ela como exemplo porque ela é muito forte, né? Então... É interessante, né? Se não me engano, até uma vez a gente conversou a respeito disso, né? Dentro dos setênios existem também essa atitude de Saturno, mas não é de estruturação, é disruptiva, né? Porque a gente tem Urano aí no meio, né? O Urano tem a mesma ciclo de 7 anos. É uma etapa muito disruptiva, que se não tivesse estofo para dar conta, né, daquilo, né, pode ser... E o ciclo, os setênios, na verdade, todo mundo lembra de Saturno, que era o que o Steiner usava na época, porque o Urano era muito recente a descoberta, mas o meu mestre, que foi o Lidberg Pessoa, ele desenvolveu junto com o Dr. Gerardo, que era um médico antroposófico, a análise pelos ciclos de Urano, que também são ciclos de 7 anos. E eles são disruptivos mesmo, né? Então, é essa questão de você olhar para esses dois ciclos simultaneamente, né? Porque podem ser bastante desorganizadores também, né? Por conta... Mas o criativo é desorganizado, né? Só o caos traz o criativo, a renovação, né? Porque ou você muda, né? Não tem outra alternativa. Então, as tais crises são o momento mais criativo do ciclo, né? E o nosso caminho é justamente, acho que, mostrar para os clientes, né, que, na verdade, ele está no momento criativo e que, a partir dele, ele cria cosmos de novo na vida dele, e a gente, como astrólogos, tem algumas informações ou tem alguns insights e conhece, por exemplo, o ciclo de lunação como uma dessas possibilidades de dar um subsídio para ele poder atravessar a fase que ele está passando, né? Então, eu acho muito, muito importante esse trabalho seu, né, com Sol e Lua, né, com a Lua em especial, mas não dá para deixar de considerar a relação dele com o Sol, né? E muito obrigada pela tua participação, parabéns pela apresentação. Alguém mais teria alguma pergunta? Vanesca, você tem alguma pergunta? Não? E Clélia também, a Clélia ficou quietinha no canto dela, mas enfim, muito obrigada a todos que aqui estiveram. A gente deve ter, o mês que vem, a palestra da Cica Bueno, falando sobre Casa 5 e vocação, então vai ser também muito interessante. Para quem não sabe ou não acompanhou, a gente tem a palestra da Andréia, acho que é a 6ª ou 7ª palestra do ciclo, então a gente já tem desde fevereiro, estão acontecendo essas palestras, elas estão lá gravadas, então quem tiver interesse é só ir lá no site conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então, um grande abraço, bom domingo a todos. Obrigada. E até mais. Tchau. Tchau.